Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto. E hoje é um dia bastante especial, porque nós iremos exibir a atualização do JP, que saiu hoje, quentinha do forno. Então, JP no canal do Michael Salla, foi apresentado, lógico que é uma live gravada, porque essa missão já aconteceu já faz algum tempo, foi no início desse mês de dezembro, e nós vamos apresentar, porque ele voltou, retornou novamente ao Atlântico. Então, uma atualização sobre as arcas, para ser mais preciso, meus amigos. Coisas incríveis estão acontecendo. David Grush, realmente, ele soltou todos os cachorros contra o Congresso dos Estados Unidos, contra o Pentágono. Ele afirmou que ele recebeu autorização especial dos seus superiores para apresentar documentos classificados e informações muito mais robustas com relação a naves acidentadas e a entidades não humanas, ou seja, extraterrestres. O Tucker Carlson está a todo instante falando sobre extraterrestres. Inclusive, ele citou o Tratado de Greada, o acordo no qual a humanidade foi vendida em troca de tecnologias. Está se referindo aos acordos do Eisenhower, 1954, 1955. Ele fala também que várias entidades malignas trabalhavam com o governo dos Estados Unidos. Isso é simplesmente surreal. Essas entidades, obviamente, extraterrestres. Isso é impressionante, meus amigos, porque por que é tão impressionante isso? Simplesmente porque o Tucker Carlson está sendo cotado para ser o vice do Loirão na chapa, na corrida presidencial de 2024. Então, se potencialmente o Tucker Carlson, aliás, ele foi indicado pela esposa do Loirão, a Melania, né? Exatamente. Vocês já imaginaram isso, meus amigos? Isso aqui já é o prelúdio, já está mostrando que o governo do Loirão, de fato, potencialmente, né, ele está ganhando em todos os cenários, em todas as pesquisas, vai alavancar e vai trabalhar para a revelação. Tem muitas pessoas que ficam pensando nos despertos. Meus amigos, a humanidade precisa ser reeducada. E como que você reeduca a humanidade? Através de conhecimento, de informação verdadeira. Eu estava vendo uma pessoa comentando a respeito disso num canal estrangeiro, e ele falou algo bastante pertinente, bastante interessante. Falou o seguinte: quando as pessoas descobrirem que o governo dos Estados Unidos tem posse, governos do mundo, da Rússia, da Europa, da América Latina, tem posse naves acidentadas e tecnologias inovadoras que poderiam simplesmente mudar a nossa vida com relação ao que tange a saúde, ao que tange a energia livre, ou seja, melhorar muito o nosso padrão de vida, meus amigos, ninguém vai confiar mais nessas instituições. Simplesmente elas vão cair em descrédito. Então, as instituições como elas são, simplesmente vão ser colocadas em xeque. A partir do momento que as pessoas conhecerem que eles esconderam camas MedBed, suprimiram tecnologias, energia livre, naves antigravidade, a antigravidade, portais hiperdimensionais, e que eles já sabiam da existência de seres super elevados, de densidades e dimensões superiores, simplesmente a população da Terra não irá perdoar as instituições. Automaticamente, o mundo será obrigado, será empurrado a uma nova ordem institucional. Isso é um fato, isso é uma consequência natural. E o que vai acontecer na sequência? Todas as pessoas serão bombardeadas por notícias, mostrando os fatos históricos, as verdades, expondo todas as barbáries que foram cometidas. E tem mais. As produtoras de Hollywood vão ter muito trabalho, porque serão produzidos vários documentários e séries, filmes, superproduções retratando essa história, porque é a forma mais simples das pessoas entenderem através de um filme. Você faz um filme, uma criança de 5 anos vai entender, né? Um semi-analfabeto vai compreender, todas as pessoas vão compreender. E será uma série de filmes, não sei, 20, 30, 40 filmes, mostrando a verdadeira história da humanidade. Com certeza eles irão se deter na história mais recente, com a Maria Orsic em companhia, 1930, onde os alemães do Bigodinho fizeram um pacto com os extraterrestres negativos de Nebo. Depois vamos para a década de 40, o caso Roswell. Vão apresentar também sobre o Almirante Byrd, né? A Operação High Jump, 1947, onde tomou uma sova. Foi o maior fiasco militar de todos os tempos, da Frota Negra. Depois vai para a década de 50, os acordos do Eisenhower, Majestic 12, a Federação Galáctica de Mundos, essa batalha para a limpeza da galáxia, o comércio ilícito de pequeninos no cosmos, de pessoas, as abduções. Meus amigos, isso aí é enredo para mais de 20, 30 filmes. É uma trilogia que não tem fim. E as pessoas vão absorver, todo mundo vai assimilar essa informação, é assim que se faz. Vocês estão entendendo? Então, para despertar pessoas se faz com conhecimento.
Porque o que você entende por desperto? Ah, desperto é a pessoa que questiona o sistema ou tem ideias diferentes das convencionais. Não, ser desperto é conhecer a realidade como ela é. Porque existe muita desinformação por aí. Vamos ser sinceros, muita contra-informação. Então, ser desperto, na verdade, é conhecimento. E esse conhecimento será oferecido para todas as pessoas. E com conhecimento, podem ter certeza, se 70%, se a grande maioria da humanidade entender, porque vai entender, mesmo porque é uma consequência óbvia, o que está acontecendo, o que se passa na história do nosso mundo, o restante vai no fluxo. Estão entendendo? É assim que funciona. Assim nós iremos recuperar a humanidade inteira. Lembre-se, meus amigos, o lema da Federação Galáctica de Mundos: não vamos deixar ninguém para trás. E quando eu falo ninguém, estou falando de pessoas comuns. Claro que eu não estou me referindo a criminosos. Esses vão responder pelos seus atos. Vão responder na justiça. Então vamos compreender muito bem o que é dito. É isso que vai acontecer. Isto é simplesmente surreal. Quando eu vi as palavras do Tuki Carlson, eu simplesmente caí de costa. Vocês querem ter uma ideia do que ele falou? Eu vou mostrar para vocês agora. Faço questão. Aqui. Tuki Carlson, que está sendo cotado para ser o vice do Loirão. Olha o que ele falou. Presta atenção, mas deixa eu ver se está tudo ok aqui. Está tudo ok. Nesse segmento, na Retec, Tuki Carlson discute como a história do OVNI assusta mais por causa de suas camadas mais profundas, que envolve um componente espiritual sombrio. Componente espiritual sombrio, com o qual a maioria das pessoas terá dificuldade em lidar. O que ele está dizendo? Com certeza ele está se referindo aos reptilianos, aos draconianos, esse tipo de ser, o Pindar, entidades espirituais, porque os seres, principalmente os reptilianos, eles atuam, os Greys, eles atuam tanto no mundo físico, assim como no mundo espiritual. Compreenderam, meus amigos? Aliás, eu vou trazer uma live mostrando isso para vocês com várias evidências. Então isso é impressionante. Quer dizer, o Tuki Carlson está a par de tudo. E ele já está sendo cotado para ser o vice do Loirão. Aliás, ele foi indicado pela esposa do próprio Loirão, pela Melania. Exatamente, pela Melania Trump. Esse componente obscuro pode ser a revelação de que os ETs criaram os humanos. Então ele já sabe que os humanos foram criados, na verdade, pelos extraterrestres, por Enk e Nihursak, através de um lembro de cabeça preta. O Tuki Carlson já sabe de tudo. Aqui, em múltiplos experimentos genéticos. Obviamente, aliás, nós somos produto de 22 genéticas diferentes. 10 da Confederação Intergaláctica, que doou seus genes ao lembro de cabeça preta, mais 11 que vieram posteriormente através de várias raças dessa mesma galáxia, onde estamos, e mais um, que é o lembro de cabeça preta, desculpem, no total, isso vai dar o quê? 22 raças. Impressionante esse depoimento do Tuki Carlson. E os ETs raptaram milhões, abduziram milhões com o conluio oficial do governo. E o governo participou disso. Meus amigos, assim que isso for revelado, vocês acreditam que alguma pessoa na Terra vai confiar nas instituições? Eu não acredito que haverá pessoas que vão defender as instituições. Isso vai levar o mundo a uma nova ordem institucional. Estão entendendo? Isso é um fato. Porque as instituições, como elas são, essa estrutura institucional política entre direita, esquerda, conservador, liberal, esquerdista, marxista, tudo isso será o quê? Destituído, será coisa do passado. Deu para vocês entenderem? Ninguém vai confiar mais em ninguém, porque, vejam só, independente se é de direita ou de esquerda, todos eles cooperaram. Eles fizeram parte do jogo, vocês são do mesmo time, vocês... Exatamente isso, meus amigos. É a política das tesouras, quer dizer, vocês cooperavam para as megacorporações. Exatamente. Eram todos o quê? Eram apenas... Todas essas instituições políticas foram instrumentalizadas pelos metacapitalistas. E isso vai ficar explícito. Trabalham para os mesmos senhores. Eles raptaram milhões com conluio oficial do governo. As almas são extraídas como mercadorias para o comércio extraterrestre. Meus amigos, isso é demais. O Alex Kohler fala disso. Jean Charles Moy, que será entrevistado no sábado, fala disso. A própria Rebecca Rose, ela falou que os reptilianos, os draconianos, se alimentam de almas humanas. E tudo isso vai ser exposto. Vocês acham que depois dessa revelação, alguém vai confiar nos governos e nas instituições? Eu não acredito. E que as organizações terrestres exercem custódia do futuro da humanidade. Impressionante aqui esse post do Dr. Michael Salla. Espetacular. E tem mais, meus amigos. Aqui outro post do Tuki Carlson, ex-âncora da Fox News, que está sendo cotado para ser o vice do Loirão na corrida presidencial de 2024. 50 está a tornar-se óbvio que o governo dos Estados Unidos tem feito contato com seres não humanos, ou seja, extraterrestres. Então por que eles estão mentindo para nós sobre isso? Por que será?
Porque será que acho que eles estão obtendo vantagem dos dois mundos? Porque eles lucram através desse combustível fóssil, exatamente isso, lucram milhões e ao mesmo tempo eles têm um monopólio dessas tecnologias. Espertinhos, né? Isso é um verdadeiro escárnio contra a humanidade. Perguntamos ao denunciante David Crash. Espetacular aqui. O Ross Contart também. Aqui a seguir, aqui o Ross, na minha entrevista com o ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos contra o almirante Gallatin, que apoia alegações de David Crash sobre o ápice e também diz acreditar que há um encobrimento de uma inteligência não humana. Ou seja, que de fato os governos do mundo sabem e já tiveram vários acordos com os extraterrestres, sem falar da Federação Galáctica de Mundos que trabalha com chapéus brancos. Tudo isso será exposto e isso vai simplesmente virar o mundo de ponta cabeça. E as pessoas ficam preocupadas com a política local. Porque o dinossauro agora faz parte do Supremo Tribunal. Isso não importa. Entendam, meus amigos. O governo do Brasil é um reflexo do que acontece nos Estados Unidos ou no mundo. O Brasil não é uma ilha isolada. Mudando a resolução global, a política nacional muda automaticamente. Existe uma ponte, uma estreita relação entre o que acontece no Brasil e o que acontece nos Estados Unidos. Aliás, é um espelho de tudo que acontece aqui. E pode ter certeza, com que essa mudança, os Estados Unidos sendo retomado pela Aliança da Terra, isso vai respingar no nosso país. Pode escrever o que eu estou dizendo. Atualização de JP, que é um militar da ativa da Aliança da Terra, que faz parte das Forças Especiais dos Estados Unidos. Ele que está em contato com o Dr. Michael Salla desde 2008. A partir de 2019, ele fez parte das Forças Especiais dos Estados Unidos, mas desde 2008, aqui no Brasil, estado de Goiás, ele teve um encontro com os nórdicos. Então ele participa de várias atividades e missões junto com os pleiadianos. E ele dava assessoria, ele prestava assessoria, informações para o exército dos Estados Unidos, para os chapéus brancos. E a partir de 2019, oficialmente, ele foi integrado às forças especiais. Aqui bem simplificando quem é JP. Porque eu já vi algumas pessoas perguntando. A atualização de JP, dia 14/12/2023. Em 2 de dezembro de 2023, ou seja, no início deste mês, JP e mais 4 militares se dirigiram a um campo aberto. Isso, se dirigiram até um campo aberto, vestido à paisana, com trajes civis. Assim que chegaram, viram um TR-3B se aproximando para levá-los ao local da missão. O TR-3B é uma nave triangular antigravidade, que já está em mãos do governo dos Estados Unidos há muito tempo. Havia também uma nave fazendo a segurança do TR-3B. É bom salientar que os TR-3B, geralmente, eles operam juntos. E eles acabam se reabastecendo, um pode reabastecer o outro. Então, quando um TR-3B está próximo do outro, ele pode reabastecer o outro. E outra forma deles reabastecerem a espaçonave é entrando em tempestades. Então, eles conseguem captar a própria energia da tempestade e reabastecer a espaçonave, que é antigravidade. Fazendo a segurança do TR-3B. Eles se comunicavam através de suas luzes com o código Morse. Então o pessoal que estava em terra, junto com as naves, eles se comunicavam, para saber exatamente o ponto aonde essas naves iriam pegar os militares que estavam à paisana, e um deles era o próprio JP. O TR-3B se dirigiu ao Atlântico. Então pegou eles pegaram esse táxi antigravidade e foram conduzidos até o Atlântico, no centro do Atlântico, em águas internacionais, porque a Arca já não se encontra mais no Triângulo das Bermudas. A nave em forma de donut, rosquinha, já se encontrava no local, que é uma espécie de plataforma, tá, meus amigos? É uma plataforma operacional. Então, nessa plataforma gigante, que fica flutuante, eles conseguem ali, ficam próximos da Arca, e ela é ancorada energeticamente, então é muito tecnológica, e eles descem uma espécie de elevador, que vai dessa plataforma até a Arca. E essa plataforma pode receber helicópteros, etc. Dá para atracar também navios. Então ela é bastante eficiente. E onde ficava a Arca? Eles se depararam com um submarino enorme, gigantesco. É um submarino com 180 metros de comprimento. Gigantesco. Do tamanho de porta-aviões. 2 campos de futebol. Realmente é um super submarino, e na verdade não é um submarino. É uma nave antigravidade em forma de charuto que pode atuar tanto debaixo d'água, assim como nos céus. Isso é característica de muitos OVNIs. Então os OVNIs eles podem atuar tanto no ar, assim como debaixo das águas. Muito bem, são denominados OSVNIs. Próximo ao submarino, havia navios de outros 4 países. 4 países, navios militares, navios de guerra.
aos quais JP não pode nomear. Ele não teve permissão para falar quais países se tratam, né? Então teve que omitir esta informação. Mas ele deu uma pista. São 4 nações que jogam muita bola ao redor do mundo. Bom, aí é um pouco difícil, né, JP? A gente pode especular em cima. Se for referente à última Copa do Mundo, a gente pode pensar em França, Argentina, mas é bem complicado. Inglaterra é um pouco complicado, né? Muito bem. Né? Mas 4 nações ele associou aqui com 4 países que jogam muita bola ao redor do mundo. Ou será que ele fala de tradição no futebol? Bom, se for tradição no futebol, a gente pode incluir o Brasil. É um pouco nebuloso isso aqui, é muito difícil interpretar, é bem complicado. A gente pode chutar, a gente pode especular, mas não tem como ter certeza, obviamente. Esse submarino tinha uma bolha de radar na frente, que se parecia com uma bolha de metal preto. Então esse submarino, que na verdade é uma espaçonave antigravidade, com 180 metros de comprimento, tamanho de 2 campos de futebol, né? Tinha o quê? Uma bolha de metal, uma esfera, uma bolha de plasma, de metal, parecendo que se assemelha a metal, né, preto, do tamanho de um caminhão de sorvete, grande, hein? Tamanho de um caminhão de sorvete, tamanho de uma pequena van. Então, uma bolha realmente bastante grande. O radar é usado debaixo d'água. Então, é uma espécie de um mecanismo, um dispositivo tecnológico para mapear os oceanos e também os céus. Ele fala que é uma forma de mapear os oceanos, assim também como os céus. É uma grande tecnologia, tudo 3D. É incrível, né, meus amigos? Essas corporações, o Serviço Secreto Espacial, eles têm tecnologias 1000 anos na nossa frente e nós aqui usando combustível fóssil. Isso é realmente deprimente, para dizer o mínimo. Dependendo ainda de medicamentos convencionais, né, dependendo de eletricidade, dependendo de dinheiro, é realmente complicado. Né? Bem complicado mesmo. Vamos para o próximo. Aqui. Existe também um radar na parte inferior do submarino. Era menor e criava uma vibração ao redor da nave, capaz de levitá-la para fora d'água. Esse é bom, hein? Então, o submarino ele podia levitar, ou seja, era uma espaçonave, tá, meus amigos? Esse tipo de espaçonave, com aparência de submarino, também pode ir ao espaço. Então pode, como eu havia dito, é exatamente a mesma tecnologia utilizada pelos extraterrestres, que pode atuar tanto debaixo d'água, nos oceanos, assim como no ar e até mesmo no espaço. Eles entraram no submarino, que parecia ser mais extraterrestre do que militar. Quando entraram no interior dessa nave, né, submarino, com forma de submarino, as naves extraterrestres parecem ser feitas de uma única peça, enquanto as naves de aparência militar exibem peças conectadas. E isso é uma característica, isso é uma verdade. Existem vários depoimentos de pessoas que tiveram acesso ao interior de espaçonaves. Aliás, eu tenho uma live só sobre isso, e é um fato, meus amigos, todos eles são unânimes. No interior das espaçonaves, tudo é conectado, é como se fosse uma única peça. Então não existe uma cadeira, mesa, é tudo conectado à nave, como se fosse uma única peça. Agora, geralmente quando é feita por humanos, aí não. Aí você tem cadeira, você tem utensílios, todos separados. Nave extraterrestre tem esta peculiaridade. Você pode ver as peças se movendo. Muito bem. A tripulação do submarino era formada por militares humanos. Então a tripulação do submarino eram todos militares humanos. Não havia nenhum extraterrestre, apesar da nave, segundo o parecer do JP, ser de origem extraterrestre. A gente sabe que os chapéus brancos receberam tecnologia dos extraterrestres, assim como os chapéus pretos. Então pode ser que foi um presentinho aí da Federação Galáctica de Mundos para eles. Embora o mesmo tivesse a aparência de uma nave charuto extraterrestre, ele era administrado pela Marinha dos Estados Unidos. E nós sabemos, segundo Bill Tompkins e outros denunciantes, que a Marinha dos Estados Unidos foi a primeira frente dos chapéus brancos criada para se contrapor aos chapéus escuros lá na década de 70 com o projeto Nova. Assim que eles entraram, o submarino saiu totalmente d'água e JP pôde ouvir um dos navios internacionais buzinando, uma buzina bem alta. Já imaginaram isso, meus amigos? Então, vários navios internacionais aqui, militares de várias nações diferentes, buzinando, dando uma salva para o submarino. O submarino possuía uma tecnologia antigravidade, pois apesar de ser enorme, quase do tamanho da nave em forma de donut, imagine vocês, quase do tamanho da plataforma, e possuir 3 andares, ele também conseguia flutuar. 180 metros, 3 andares. Realmente uma nave e tanto, gigantesca, de proporções realmente muito grandes. Próximo. Aqui, meus amigos. Então, o submarino começou a vibrar e a descer até a arca. Agora os nórdicos não estão no comando. Ou seja, na verdade, meus amigos, eles desceram lá para supervisionar
para verificar, para xeretar o trabalho dos nórdicos e dos seres intraterrenos. Então os nórdicos, assim como os seres intraterrenos, assumiram todas as arcas do mundo. Todas que estão debaixo d'água, as interoceânicas, assim como as que estão no subsolo. Como é que é o caso da arca da Rússia, a arca da Ausântia, a arca do Brasil, de Caldas Novas. Ele tinha pequenos buracos pelos quais podia ver do lado de fora. E uma forte iluminação entrando e saindo. Eles estavam se aproximando da arca. Então eles utilizaram este submarino, nave antigravidade, para chegar até a arca. A arca estava iluminada com uma luz que nunca teve, ela estava totalmente diferente, e isso surpreendeu a todos. Então, da última vez que eles estiveram lá, a arca tinha um aspecto, e agora a arca tinha um aspecto totalmente diferente. A arca foi ativada de modo diferente, como eles nunca tinham visto antes. Ela estava com uma iluminação e com uma vibração muito mais forte. E eles também estavam em outra parte do Atlântico, ou seja, no centro do Atlântico, em águas internacionais. Daqui a pouco vocês vão saber o motivo disso. Mais longe da costa dos Estados Unidos, no meio do Oceano Atlântico, onde mais navios podiam contorná-la. Porque está em águas internacionais, então qualquer navio, em tese, teria acesso a esta região. JP viu mais navios internacionais ao redor da nave em forma de donut. E chegaram, eram 4 navios, e chegaram muitos navios, de várias partes do mundo, com várias bandeiras diferentes. Demorou cerca de 3 semanas e 1 mês, quase 2 meses, para que a arca chegasse àquele local. Então a arca foi se deslocando, foi se movendo, e demorou quase 2 meses para chegar do Triângulo das Bermudas até o centro do Atlântico. De um estado de vibração que fez se mover. Então um estado de vibração que fez a arca se mover, e aos pouquinhos ela foi se arrastando, se deslocando, até chegar no centro do Atlântico. Que fez se mover agora. A arca parecia mais ativada, com mais iluminação. Então ela estava muito mais iluminada, com uma vibração muito mais potente do que antes, e isso chamou a atenção de todos. Eles pousaram no topo da nave, imagine vocês, com este submarino, nave antigravidade, e ouviram um estalo, e todo o submarino se moveu. Então eles desceram por uma escada para dentro da arca, como se fosse uma espécie de escotilha, um componente de conexão. Até um local que eles não tinham ido antes. Nesse local da arca, eles não conheciam, não tinha sido explorado ainda. Era um lugar com muita vegetação, meus amigos. Lindo, maravilhoso, muita vegetação dentro da arca. E muita luz, de cor branca azulada. Imagine vocês, muita vegetação exótica, que, segundo o JP, se assemelhava muito à vegetação do mundo intraterrena, porque o JP esteve em várias expedições no interior da Terra. Lembrando que a arca é uma nave que é... Por que ela é chamada de arca? Porque ela está repleta de tecnologias, é uma espécie de baú, um baú com várias tecnologias diferentes que estão desativadas e agora estão se ativando. Fantástico. De cor branca azulada, que estava por todo lado. Havia pelo menos 6 nórdicos andando por lá. E nesse pequeno paraíso, com várias plantas, vegetação, crescendo inclusive nas paredes da espaçonave, por toda a parte, árvores, arbustos. E esses arbustos, essa grama, não é a mesma grama que nós conhecemos. Tá? É uma grama, uma vegetação totalmente diferente. A gente sabe que a vegetação no interior da Terra tem, assim, é bem diferente daqui. Existem espécies que são totalmente diferentes. De árvores e de vegetação também, assim como animais. Por todo lado, havia pelo menos 6 nórdicos andando por lá, com algo que parecia um celular. Lembrava bastante um celular, mas não era um celular não, tá, meus amigos? Mas, na verdade, se tratava de sensores de máquinas, uma espécie de sensor. Os nórdicos estavam com esses aparelhos, andando constantemente, né, e trabalhando nas informações de um dispositivo que era uma espécie de veia ao redor da arca. Interessante que esse dispositivo era uma máquina que detectava tecnologias. Então ele detectava que alguma coisa era diferente, que facilitava a exploração. E trabalhando nas informações do dispositivo que era uma espécie de veia ao redor da arca, e que continha uma substância azulada. Então era uma veia azulada, que se assemelhava muito isso, ao nosso sistema sanguíneo. JP se lembrou da ocasião que teve que beber um líquido azul, semelhante. E agora a arca tinha esse sistema de veias que a circundavam. Lembrando, meus amigos, que a arca é um ser orgânico, é um ser vivo. Então tinha uma espécie de tubos que passavam por dentro da arca, que agora eram perfeitamente visíveis, que eram como se fossem as veias da arca, energizando a arca.
também lembrou que os nórdicos estavam interessados em conhecer os índios astecas. Então, os nórdicos chegaram até eles, viu? A gente queria que vocês apresentassem pra gente esses índios astecas. Porque eles são incríveis. Eles são sensacionais. Nós precisamos conhecer essas pessoas. Quero conhecer os índios astecas, do Acúria Matê, aquele pessoal do Acúria Matê que cantou o som de atabaques. Sabe por quê? Porque eles ativaram certos componentes da arca de forma que nem mesmo nós conhecemos, nem nós sabemos plenamente como eles fizeram isso. Incrível, meus amigos. Os índios astecas conseguiram acionar componentes das arcas que nem mesmo os extraterrestres haviam conseguido. E eles queriam conhecer esses índios. Esses são os melhores soldados que vocês têm. Por que vocês não trouxeram eles para cá? Meus amigos, sabe o que os nórdicos estão dizendo? Ó, não adianta ter conhecimento, vocês podem ter PhD, vocês podem ser cientista. Pega os seus diplomas aí, que vocês se acham, né, porque o povo da superfície é assim. Vocês entenderam? Pega esses diplomas aí, porque isso não serve para nada. Melhor os índios, porque eles têm vibração positiva, eles têm frequência, eles têm amor. E eles fizeram muito mais do que vocês. Foi realmente humilhante para os soldados. Foi um recado aqui para a Aliança da Terra. Esse sistema de veias fornece energia para a arca como se fosse o sistema sanguíneo, exatamente como funciona o nosso sistema sanguíneo. Meus amigos, é o que eu falo. Olha, meus amigos, pensem comigo. Soberba hoje em dia simplesmente é ridículo. Você vai passar vergonha. Você pode ser PhD, você pode ter 3 faculdades, você pode ter feito vários cursos, mas depois que apresentarem todas as tecnologias, todo mundo, por mais sábio, em tese, entre aspas, que seja, vai ter que ir para reciclagem, vai ter que reaprender tudo de novo, vai ter que ir para a escola, vai ter que aprender física, matemática, tudo de novo, psicologia, tudo, absolutamente tudo. Então, sinceramente, soberba nessa altura do campeonato é coisa de idiota, para não dizer outra coisa. Tá? Muito bem. O que vale mesmo nessa batalha é a frequência, a vibração e a coragem. Coragem! Meus amigos, pensem comigo. Esses índios astecas, quando foram enviados na primeira missão do JP, que eu já trouxe para vocês, eles estavam ali, todos pintados, cantando com os soldados com medo. Porque imagine você no meio do Oceano Atlântico, numa arca, numa espaçonave ali, estacionada, semi-soterrada, bom salientar aqui, e eles não estavam com medo, eles estavam empolgados, estavam em êxtase, falaram Acúria Matê, isso aqui é um portal entre o céu e a terra, isso pode mudar o universo, porque eles tinham muito mais entendimento, muito mais conhecimento, que todos os cientistas, porque ao redor deles tinham cientistas chineses, cientistas europeus, todos com PhD, que não serviram para nada. Para nada. Para absolutamente nada. Isso é uma lição para cada um de nós. E sabe por que o JP serve? Não é porque ele fez curso militar. Não, porque ele fez academia militar. Não, é porque ele tem frequência e vibração. É por isso que ele serve. Estão entendendo? E coragem também. Essas virtudes que fazem a diferença. Quando o JP bebeu um líquido azul do nórdico, e o Sif, ele se sentiu mais ativado, cognitivamente e psiquicamente também. Ficou mais esperto, ficou mais sábio. Tanto é que na última atualização, o próprio JP falou que ele iria começar a trabalhar em algumas atividades inacabadas com relação à cura de cristais, que ele tinha iniciado e tinha parado. Ele ia começar novamente essas atividades, ele ia reiniciar essas atividades. Ele ficou mais rápido, ficou com mais vigor físico também. E intelectual. Portanto, a partir da joia, que seria o coração da arca, a gente já falou sobre essa joia, depois ela retornou, ela foi passear, foi pelos lugares, muito bem, nem vou entrar no mérito aqui porque é uma longa história. Essas veias se espalham através de tubos e alimentam a arca com energia. E a joia seria o coração da arca. Então a joia seria como se fosse, né, comparando, o coração da arca, e esses tubos, né, com esse líquido azul, seriam as veias da própria arca. Comparando com o corpo humano. As arcas estão sendo ativadas pelos nórdicos e por outras raças de extraterrestres, porque eles assumiram o controle das arcas. Como vocês sabem, os nórdicos falaram, agora nós assumimos, daqui diante nós vamos assumir. Lembra da tempestade que teve? Olha, vão embora porque agora nós vamos assumir as arcas, junto com os intraterrenos. Sabe por que eles fizeram isso, meus amigos? Porque, infelizmente, os governos estavam brigando entre si, muita briga de egos, soberba, né? Porque eu sou PhD, porque não sei o quê, muito palpite furado, conversa fiada. Aí vocês não sabem trabalhar juntos, então a gente vai fazer o serviço, junto com o povo intraterreno. Porque, queiram ou não, os intraterrenos também representam o planeta Terra, não são só vocês, não da superfície. E eles vão fazer o trabalho. Em poucas semanas,
eles conseguiram adiantar esse processo muito mais do que anos da Aliança da Terra. Foi uma verdadeira tapa na cara dessas organizações. Assim como por intraterrenos que estão cooperando. E o processo pode ser adiantado, pois o povo da superfície fica discutindo, disputando entre eles, dando palpites, um querendo ser melhor do que o outro, palpites inapropriados, e nada de efetivo é feito. Eu já vi muitas pessoas com esse perfil, tá, meus amigos? Infelizmente, existe. As duas bolhas flutuantes estão perfeitamente harmonizadas. Quem acompanha as atualizações do JP, aliás, as atualizações do JP tem de 2 anos atrás, aqui no canal. São 2 anos apresentando as atualizações do JP aqui no canal Demis Viana Mundo Secreto. As duas bolhas flutuantes estão perfeitamente harmonizadas. Uma bolha é uma espécie de portal que conecta uma arca até outra arca. Então todas as arcas têm essa bolha, que parece uma bolha d'água flutuante, suspensa, fica suspensa, circular. E tem uma outra bolha onde ficam peixes suspensos. Imagine uma bolha d'água flutuante onde se encontram vários peixes. Então são duas. Uma é uma espécie de portal e uma segunda seria onde estão esses peixes flutuantes. Muito bem. Vamos para o próximo slide. Aqui, meus amigos. No local da bolha de teletransporte, havia uma vibração incrível. Então chegaram até onde se encontrava a bolha de teletransporte. E ali, meus amigos, havia uma vibração inacreditável, surreal, transmutadora. Pois tudo era feito através do quê? De frequência. A gente sabe, tudo no universo é feito de vibração e frequência. O teletransporte da arca elimina todos os organismos e bactérias nocivas do seu corpo. Então, o teletransporte da arca, para ser mais preciso, quando você entra nele, a gente sabe, o JP explicou, nós temos micro-organismos na boca, nós temos várias bactérias no nosso organismo, e isso tem que ser replicado no teletransporte, que vai te locomover do ponto A para o ponto B. Então, todos esses micro-organismos nocivos, vamos supor que você tem algum tipo de vírus, qualquer tipo de bactéria, será destruído. Destruído. Então, ele vai mapear o seu DNA, tudo que for errado, estiver desarmônico no seu DNA, será simplesmente eliminado. Então, é uma forma de cura também. Passar por esse teletransporte é uma forma de se restabelecer. Vamos supor que você tem um tumor. O tumor simplesmente vai desaparecer. Você passa num portal, no outro lado, você vai reaparecer sem qualquer tipo de moléstia. É espetacular isso, né, meus amigos? As arcas estão se movendo para águas internacionais. E por que as arcas estão se deslocando para águas internacionais? Sabe por quê, meus amigos? Para evitar disputas. Eles ficam disputando, não, porque esta arca é minha, essa aqui é dos Estados Unidos da América. Não, a China chega. Não, essa aqui que está no Triângulo do Dragão, próximo de Taiwan, esta é da China, ninguém toca. Todo mundo sai daqui. Estados Unidos, Japão é minha, ninguém tasca. O ser humano é desse jeito, infelizmente. Para evitar disputas entre nações, pois elas pertencem a quem? À humanidade. Não pertence aos Estados Unidos, não pertence à Inglaterra, não pertence ao Brasil, não pertence a país no mundo. Isso é um presente para a humanidade. Eu fico pensando, eu fico me colocando no lugar dos pleiadianos, extraterrestres, eles começam a olhar essas coisas e falam, meu pai do céu, aí não dá, né? O cara tá brigando, parece criança mimada. Criança mimada! Não, porque essa arca é minha, eu não deixo ninguém brincar com ela. Já viu isso, Eliette? Não, porque essa me pertence. Não, o americano não pode brincar, não pode explorar essa arca. Fica complicado, né? E também para forçar as nações a trabalharem o quê? Juntas. Essa é uma forma de pressionar, é um recado das próprias arcas para o mundo. Aprendam a trabalhar juntos. Como eu havia dito para vocês, meus amigos, mesmo na Aliança da Terra existem várias facções diferentes. E a soberba reina. Isso foi ideia dos intraterrenos brasileiros. Aqui, os intraterrenos brasileiros realmente fizeram a diferença. Palmas virtuais aqui para os intraterrenos brasileiros que falam português. Tá, meus amigos? Eles sabem português. Como foi transmitido pelo JP, que interagiu com esses seres em outras missões. A equipe, então, voltou à estação em forma de rosquinha, donuts, depois de terminar a sua missão, a sua supervisão. Na verdade, eles foram esbilhotar o que os nórdicos estavam fazendo junto com os seres intraterrenos. Foram fazer uma supervisão ali. Muito bem. A equipe, então, retornou à estação em forma de rosquinha, que fica ancorada com uma tecnologia que JP desconhece, que é uma espécie de tubo energético, magnético, onde também se conecta o elevador. Então não é uma âncora convencional, como nós conhecemos. É algo diferente, é uma tecnologia inovadora.
A missão dessa vez era investigar o que os nórdicos e os intraterrenos estavam fazendo. Entenderam? Dá uma esbilhotada ali, dá uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no que esses nórdicos estão fazendo. Com certeza eu estou fazendo muito melhor que vocês. Isso pode ter certeza, por isso que eles mostraram no relatório. O JP disse, eles estão muito mais adiantados do que nós. Muito mais adiantados. Fazendo com as arcas. Depois disso, o JP foi submetido a um interrogatório por seus superiores, para lhe mostrar todos os detalhes, né, para prestar relatório. Foi uma espécie de interrogatório mesmo, bem severo. Mas ele ficou zangado. E o JP simplesmente quis chutar o balde. Se é que vocês me entendem. E disse que não queria mais fazer parte das missões. Olha, eu não vou mais trabalhar com vocês, eu não quero mais participar, já estou de saco cheio, vocês são os incompetentes. Aí os governos do mundo, e esses seres estão fazendo a diferença, principalmente os seres intraterrenos. E pode ter certeza que eles vão trabalhar com civis, como o JP falou. Olha, fiquem tranquilos aí, vocês civis, muitos de vocês serão contatados para fazerem missões análogas ao que estou fazendo, que estou prestando para os nórdicos. Até, inclusive na última atualização ele falou de Brasília, o pessoal de Brasília, pessoal de Goiás, Chile, da América do Sul, Europa, depois isso vai estender para a Europa também, outros cantos do mundo, que serão contatados para essas missões. Então ele deixou entender, JP, na sua última atualização, que eles irão recorrer às pessoas comuns, que não tem ego, que não se acha o bam. É porque eu sou PhD. O STS fala, você tem PhD? Eu nem vou falar aqui, vou terminar a frase. Pois é, não dá, né? Pois é. Só que não serve pra nada, meu filho. O que você estudou não serve de referência. Isso aqui é totalmente diferente. Isso aqui é outro nível. Você aprendeu no livro da escola, da física, da universidade, não serve pra nada. O que importa é a sua vibração, a sua frequência, o seu caráter. A missão dessa vez era investigar o que os nórdicos e intraterrenos estavam fazendo com as arcas. Depois disso, falei pra vocês, isso aqui já li, muito bem. Vamos pro próximo. Meus amigos, JP não quer parar as missões, ele quer trabalhar com os nórdicos. Lembre. JP já trabalhava com os nórdicos antes de trabalhar para as forças especiais dos Estados Unidos. E pensou bem, melhor trabalhar diretamente para os nórdicos. Porque os nórdicos estão fazendo a diferença, junto com os intraterrenos. É muito melhor trabalhar com eles. É muito mais produtivo. Produz muito mais. Na última vez que o JP esteve em um encontro com os nórdicos, na mata, ele foi seguido. Lembra da última atualização? Que ele teve aquele encontro com o nórdico, ele tomou aquele líquido azul e ele ficou revigorado. Ele foi seguido. E JP diz que, caso você seja um contatado e faça parte de missões, tenha cuidado para quem transmite essas informações. Não vai falando para qualquer um, não. É perigoso. JP transmite esses dados apenas para o Dr. Michael Salla. E tem mais, meus amigos. Eu nem coloquei no texto aqui, mas o JP ele sofreu um atentado através de brinquedinhos direcionados. Você sabe muito bem do que eu estou me referindo. E ele foi parar no hospital, quase perdeu a vida. JP diz que essas missões estão prejudicando o quê? A sua saúde. Sua visão está debilitada. Seu corpo está envelhecendo mais rápido. Sua memória está falhando. Ele mesmo fala na entrevista que ele tinha um vocabulário farto. Diz que as palavras simplesmente desaparecem da sua cabeça. E que o líquido azul dos nórdicos ajudou bastante. Diz que ele ficou melhor. Diz que não tinha vontade nem de fazer exercícios. Agora ele conta que voltou a malhar novamente. Mas os militares não querem fornecer ainda tecnologias avançadas para ele. O JP e o Michael Salla perguntou, viu, mas por que eles não colocaram você numa medbed? Ele falou que os militares não querem. Eles têm, mas não querem. Não querem fornecer essa tecnologia para ele. E ele precisa. Com certeza, além dele, tem muitos outros. JP acredita que sua saúde é afetada por saber que temos tantas tecnologias. Ele fala, olha, eu acho que a minha saúde está sendo afetada porque eu não suporto ver, porque uma coisa é eu falar aqui, meus amigos. Outra é você ver com seus próprios olhos. É uma coisa totalmente diferente. Uma coisa é falar aqui de camas medbed, outra é falar de naves antigravidade, tecnologia de portal, máquinas replicadoras. Outra coisa é você ver com seus próprios olhos. Testemunha ocular. E diz que ele fica vendo isso e ele fica deprimido. Ele fica triste de ver essas tecnologias suprimidas ao longo da história. E que são escondidas. Quando você vê isso de perto, acaba com o seu psicológico. Palavras do JP. Acaba com o seu psicológico. Fala, por quê? Isso não é certo, isso é um absurdo. A gente entende que é uma batalha, mas não avança, existe incompetência, briga de egos. E JP, ele simplesmente está exausto. Em outras palavras, é isso. Está muito estressado. Chegou ao cúmulo do estresse. E JP termina dizendo que deseja um ótimo ano novo para todos nós. Ele falou, inclusive, em português. Um Feliz Natal. E que possamos ser mais positivos nesse próximo ano do que do último. Exalando amor
e positividade. Termina com Acuria Mate, criando um portal entre o céu e a terra. Então, o JP não vai chutar o balde, ele simplesmente não quer mais trabalhar para os Estados Unidos, ele não quer trabalhar para as forças especiais. Com certeza ele vai continuar trabalhando com os nórdicos. Ele já fazia isso muito tempo antes de entrar para as forças especiais dos Estados Unidos. E ele já deixou entender também que muitas pessoas serão contatadas e vão fazer parte dessas operações, dessas missões, junto com os extraterrestres. Como eu havia dito, meus amigos, os extraterrestres trabalham com plano A, plano B e plano C. Eles têm muitas cartas na manga. Eles não ficam dependendo. Porque sabe que as pessoas se acham muito importantes, né? Não, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu acho outro. Eu não preciso. A pessoa se acha, né, a última bolacha do pacote. Né? O ser humano é muito disso. Não tem problema. Você não quer mais? Não tem problema. Eu arrumo outro. Tem outras alternativas. Muita boa sorte. Boa sorte para você. E tchau. Simples assim. Sou muito pragmático. Esta que é a verdade. Deixa eu retornar agora à nossa espaçonave. Gratidão, gratidão pela presença de cada um de vocês.